Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 19 de junho de 2024, quarta-feira. Eu estou me lembrando aqui de uma campanha, acho que era uma campanha do governo há muito tempo, em que mostrava várias pessoas, sei lá, o carteiro, né, o cara que trabalha na coleta de lixo, enfermeiras, sei lá, né, profissionais da área de assistência social, fazendo um trabalho bacana, e no fim a coisa concluía assim: são essas pessoas que você não vê que fazem o Brasil que você vê, não é? E eu estou lembrando disso porque você, obviamente, consome uma série de conteúdos digitais, né, podcasts, vídeos, eventualmente sites, jornais eu sei que não. Aliás, saiu uma reportagem na Folha, uma pesquisa pequena, dizendo que 47% dos brasileiros não leem jornal, e a minha conclusão é que a outra metade mente, não é? Então, mas ok, todo mundo consumindo coisas da web, tudo parece funcionar até, a menos que você, como eu, como muitos outros raríssimos aqui, trabalhem um pouquinho nos bastidores dessa história. E o que eu tenho a dizer é que de uns tempos para cá, a internet que você vê, olha, eu não sei, eu nem sei por onde que eu começo, porque, meu Deus, porque, bom, vamos começar aqui pelo próprio Radinho de Pilha, pelo Rodé Avisa, que ontem fez 21 anos, eu fiz uma live, etc e tal, pouquíssima gente viu, como sempre, minhas métricas são milimétricas, não é? Mas o que acontece é que de uns tempos para cá, eu tenho muita dificuldade de saber como andam as métricas dos meus podcasts na plataforma que eu uso para publicar, que é o SoundCloud. Sem mais nem menos, os números, sobem monstruosamente. Aí quando vou ver, nossa, o que aconteceu? Eu fiz sucesso, né? Finalmente, não, deixei de ser a cauda longa, né? Mas não, o que acontece, você vai ver o tráfego está vindo de alguma cidade nos Estados Unidos profundo, alguma coisa no meio do Texas, alguma coisa no meio do Arizona, né? Milhares e milhares de acessos. Certamente eu não fui incluído no currículo oficial dessas cidades, certamente não teve ali algum influencer me recomendando, porque esse tráfego, alguns dias depois, desaparece e vem de algum outro lugar de louco. A questão é o que está acontecendo. São robôs, provavelmente, não sei exatamente por quê. Eu sei que robôs existem porque todo santo dia, né, a hora que eu vou lá conferir se a publicação está certa ou não, se tudo correu direitinho, né, eu tenho que bloquear ou reportar pelo menos 5 ou 6 robôs todo dia, robôs que estão tentando me vender. Eles criam lá um perfil falso, né, e fazem comentários, repostam seu conteúdo, aí você vai ver, nossa, que beleza, não, é um robô, né, e quando você vai ver, o robô fala, olha, você quer ter mais followers? Compre, eu estou aqui para vender followers reais. Então eu fico me perguntando quanto dos followers ou quanto das métricas todas são de gente e quantas são de robô. Aliás, hoje eu fiz uma pergunta para o Perplexity. Perplexity é um mecanismo de busca absolutamente extraordinário, eu gosto bastante, e eu perguntei, desculpe perguntar, mas do tráfego da internet, qual porcentagem do tráfego da internet é devida a robôs maliciosos, né, a robôs sacanas, a robôs envolvidos em algum tipo de esquema, né, de ataque? Bom, depende. Em média, 45% do tráfego da internet é de robôs. Se você pegar em sites governamentais, em instituições públicas, isso vai para 80% fácil. Eu vou dar o link aqui com as estatísticas. Então veja, metade praticamente do tráfego da internet é robô querendo fazer alguma coisa que não deveria estar fazendo. E aí eu me lembrei dos tempos que eu já que eu trabalhei na Local Web, eu trabalhei já numa empresa de hospedagem, isso era o dia a dia da gente lá. Mas eu me lembro de uma vez que um dos sócios, um dos fundadores, o Giba, muito querido, comentou com a gente sobre os bastidores do e-mail. E ele comentou, naquela época, um número colossal. E eu estendi um pouco a conversa com o Perplexity. Perguntei, bom, ok, obrigado por esses números. E quanto ao e-mail, né, quanto do tráfego de e-mail globalmente é spam? Que tal 85%? Né, das centenas de bilhões de mensagens que são mandadas todo santo dia,
85% é spam. Muitos desses spams nem chegam na sua... Se você está reclamando do spam que chega na sua caixa postal, isso é o que escapou, porque uma grande parte disso é bloqueada na raiz, né? Você tem esforços internacionais, acho que até a Microsoft fazia parte, para tentar controlar, né, num nível mais macro, mais global, esses robôs malucos, mas mesmo assim alguns vão para sua caixa de spam. Então, se alguém desligasse essa proteção aí universal, imagina se não conseguia fazer mais nada o dia inteiro. Pois bem, eu estou contando essas histórias todas, não por algum interesse mórbido, não para tentar apavorar todo mundo, mas porque os últimos dias para mim foram infernais. O que acontece é que os meus sites, eu tenho vários sites no mesmo provedor de hospedagem, né, um provedor gringo. Eu tenho o Leia Vale a Pena, eu tenho o Roda e Avisa, eu tenho a Usina, eu tenho o radinhodepilha.com, eu tenho Vamos Falar Sobre Impacto, eu tenho o Guia dos Perplexos, eu tenho, sei lá, tem um monte de coisa, é tudo WordPress. Não é? São sites que não são monetizados, são sites que eu gerencio sozinho, que eu levanto sozinho, publico sozinho, faço tudo sozinho, né? E de uma hora para outra, bumba, alerta, você está ultrapassando os limites do uso de recursos, blá blá blá, você vai ser penalizado. Aí quando eu vou ver, os sites estão todos de cabeça para baixo, não estão funcionando direito, estão pipocando, o que está acontecendo? Eu estou há dias nesse perrengue, não é? Tentando identificar o que está acontecendo, restaurando backups, um absoluto inferno, muito difícil, porque na hora que eu vou ver, eu tenho enxurradas, sem mais nem menos, enxurradas de acessos vindos de lugares improváveis, Vietnã, Ucrânia, vai falando aí, Filipinas, Rússia, China, Estados Unidos, então nem se comenta, né? Então o tráfego que vem praticamente inundando, né, praticamente um furacão de tráfego, é tudo menos vocês, é tudo menos, sei lá, eventuais usuários brasileiros. Eu estou sendo massacrado, sem mais nem menos, mas acho que também não é um privilégio meu, não é que eu estou sendo perseguido porque de repente eu falei mal da astrologia, espero, ou porque eu falei mal da homeopatia, espero, ou porque eu estou sempre questionando a questão da fé, espero, mas é porque eu acho que tem robôs por aí que ficam vasculhando a internet, procurando, por exemplo, o WordPress. O WordPress é muito prático, é uma plataforma muito prática, gratuita inclusive, né, de você publicar coisas na internet, mas ela é muito vulnerável, né? Como ela é muito popular, os caras ficam descobrindo as vulnerabilidades para transformar, sei lá, o seu site num robô spammer, né, ou tentar sequestrar o seu servidor. Então, não é privilégio meu. Então, de uma hora para outra, eu caí no radar desses robôs, e minha vida ficou absolutamente infernal. Então, eu até estava compartilhando agora com um raríssimo amigo aqui, eu tirei umas fotos do tráfego, da onde vem o tráfego. Parece um congresso da ONU, né? Milhares de solicitações vindas de... E o que é chato é como é que você toureia isso, né? Você pode eventualmente tentar reforçar o teu WordPress com algum tipo de plugin. Eu uso, para quem estiver interessado, eu uso o WordDefense, que é bem interessante, né? Você pode colocar umas regras, olha, se tiver tal tipo de ataque, se o cara fica tentando 500 vezes, né, dá uma segurada, então isso já ajuda bastante. E aí eu acabo contratando também serviços como o Cloudflare para tentar segurar mais ainda a onda. Você coloca regras ali, olha, se o cara tentar acessar esse arquivo, bloqueia. Se o cara vier de outro país, faça uma pergunta, né, para tentar torear. E mesmo assim, com os meus esforços, que são um pouco amadorísticos, não é a coisa está mal e mal, meio capenga. Eu acho que os sites estão de novo no ar. Felizmente eu tenho conseguido publicar os episódios do Radinho. Ontem eu consegui publicar o episódio do Roda e Avisa, mas por um fio, porque eu sei que isso na verdade não interessa a vocês estão querendo saber que história que eu tenho para contar, mas é legal a gente saber dos bastidores, né? É legal a gente saber que existem problemas por aí, né? A gente não pode ser como os computadores da Apple, que você liga e ele sorri sem contar o que está acontecendo, né? É bom a gente saber o que está acontecendo. Eu digo isso porque como um leal usuário de Windows, já usei bastante Mac, nada contra, mas o Windows pelo menos ele é um pouquinho mais transparente com relação às cacas que acontecem. Mas vamos lá, eu acho que tem essa história toda que eu estou contando sobre como que a gente aumenta um pouco, como é que se conscientiza as pessoas que existem riscos, que existem ataques, o que está acontecendo, como é que se chama a atenção para isso. Eu acho que tem a ver com vários outros assuntos nesse episódio
Um deles, por exemplo, eu estava ouvindo agora de manhã, né, um episódio do 99% Invisível, que é um podcast que eu sempre adorei, de uns tempos para cá eu deixei um pouco de lado, eles estavam meio chatos, mas eles fizeram um episódio sobre furacões, mais ou menos como os furacões de acessos que eu estou recebendo aqui. Pois bem, furacões, né? Furacões é muito interessante porque o furacão vem de uma palavra dos povos originais aqui das Américas, acho que chamava huracano, alguma coisa assim. A gente usa, os europeus acabaram adotando essa palavra porque eles nunca tinham visto um furacão. Então a primeira vez que começou um furacão, sei lá, no Caribe, né, tá lá o Colombo, fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Os tarrinos falam, olha, é um huracão. Que diabo é um huracão? É isso aí que você está vendo, né? Uma tempestade pavorosa com ventos de centenas de quilômetros por hora. Então é assim que o termo foi incorporado, né? Se eu não me engano, quando um furacão, como é que é? No Oceano Atlântico é furacão, quando é no Oceano Pacífico é tufão, mas é a mesma coisa, só muda o nome conforme o oceano. E esses furacões assolam ali a região do Caribe, assolam a costa dos Estados Unidos, tem temporadas de furacão e tal, e o que acontece é que, bom, se é um desastre é legal você avisar as pessoas, certo? Mas vamos, né, reconhecer que ferramentas para você saber o que vai acontecer são relativamente recentes, né? Então, esse episódio está contando que, no século passado, no começo do século passado, em Cuba, no Caribe, super exposta a furacões, tinha lá um padre não sei quem, já esqueci, que de repente começou a tentar prestar atenção nos sinais dos céus, não dos céus dos anjos, dos querubins, das nuvens, tá bom? Ele não estava ouvindo vozes, nada. Ele começou a prestar atenção, era um meteorologista amador, ele começou a prestar atenção ali, comprou uns instrumentos, barômetro, negócio para medir a velocidade do vento e tal. Ele começou a tentar identificar os sinais que prenunciavam o furacão, que davam ideia da direção que ele estava indo. E o que acontece quando ele começou a melhorar, né, essa capacidade de prever o que ia acontecer, ele não resolveu rezar, não resolveu fazer novena, não, ele fez uma coisa um pouco mais útil, que foi criar um sistema um serviço de telégrafo. Ele telegrafava para quem quisesse com a previsão, olha, está indo um furacão para aí, magnífico, maravilhoso, até que estava funcionando relativamente bem para a época, certo? Isso foi no final do século XIX, acho que não foi nesse século XX, não. Pois bem, o que acontece é que isso era uma coisa um pouco caseira, né? Era uma tentativa de você alertar as pessoas para o que estava acontecendo. E é lógico, as ferramentas foram se tornando mais sofisticadas, você passa a ter radar, você passa a ter satélites, você passa a ter aviões de sobrevoo, né? Mas ainda vem essa necessidade de você avisar as pessoas para elas se prevenirem que está vindo uma desgraça por aí, né? E aí eu sei que em 1974, né, depois de uma série de furacões devastadores nos Estados Unidos, os caras resolveram repensar. Eu acho que o nosso sistema de alertas aqui não está funcionando, né? Porque eles eram cientistas, então na hora que eles iam ver lá, viam algum sinal de que vinha algum furacão descabelado, eles, davam as notícias, olha, está vindo ventos com velocidade de 200 milhas por hora, a pressão barométrica, o índice de não sei do que lá. Eles davam uma série de dados técnicos, que para eles faziam todo sentido, para a população nada, né? Para a população, que diabo, que é pressão barométrica? E o que eu tenho a ver com isso? Quantos milímetros de chuva? Sei lá eu, né? E aí o que acontece é que eles estavam percebendo que o serviço de alertas dele não estava fazendo diferença nenhuma, porque as pessoas não entendiam nada. Em 74, eles resolveram criar uma escala, como tem escala Richter para terremoto, fizeram uma escala para furacão. Então tem furacão nível 1, nível 2, categoria 3, categoria que eles chamam, né? Categoria 4, a máxima é categoria 5, né? Então categoria 1 vai, olha, toma cuidado porque as coisas que estão no jardim podem sair voando, né? Na categoria 5, a sua casa vai sair voando, né? O seu carro vai sair voando, né? Então, legal, porque isso passou a ser uma maneira mais fácil de anunciar e de avisar as pessoas, sem falar tanto das características do furacão, mas sim dos danos. Essas categorias todas, elas são calculadas, elas são determinadas em função dos danos. Olha, vai arrancar telhado, então você vai arrancar telhado, é categoria 4. Não, vai arrancar a casa inteira, então é a categoria 5.
né? E os caras naquela época pensaram, bom, só vai até 5 porque, já é destruição pra caramba, né? Então, tanto que a categoria 3 é de ventos de tanto a tanto, a categoria 4 é ventos de tanto a tanto, a categoria 5 é ventos acima de tanto, né? Dali para frente, tanto faz, porque a desgraça é a mesma. Não é, e a razão desse episódio é que justamente está ficando bastante claro que está na hora da gente inventar uma categoria ou definir uma categoria 6, né, e eventualmente se preparar para uma categoria 7, pela razão que as coisas estão ficando piores. O nível de devastação está ficando maior. Se os caras tinham lá 4 furacões de nível 5, né, por ano, esse número vai aumentar, e mesmo que ele era chamado de categoria 5 há 10 anos ou 20 anos, quando você compara com categoria 5 agora, meu Deus do céu, né, categoria 5 agora significa que o cara vai ficar sem luz por meses, significa que a infraestrutura inteira vai entrar em colapso. Então os caras estão pensando em criar uma categoria 6 para ajudar as pessoas a se prepararem. O que é sinal, mais uma vez, de que a água está batendo na bunda. Desculpe, eu tento evitar o baixo calão aqui, mas talvez valha a pena em alguns momentos a gente, né, abrir espaço para expressões um pouco mais coloridas e enfáticas. E é isso, a água está batendo na bunda ou acima da bunda, como a gente acabou de ver em Porto Alegre, né, o que esse nível de catástrofe que é completamente, é quase bíblico, é quase surreal. A questão é sinal de que as coisas passaram já de um certo limite, que as coisas estão cada vez mais imprevisíveis. E como é que você comunica para a população que a casa vai cair, né? Ou que a casa vai ser simplesmente arrastada pelas águas, né? Então, esse é um problema que é um problema que está no colo não só dos cientistas, mas também dos comunicadores. Como é que a gente comunica que a casa caiu? Como é que a gente comunica que o gato subiu no telhado? Né? Então, para dar uma ideia, eu estava outro dia comentando, que foi no final da semana passada, num episódio eu comentei sobre um tema que sempre me intrigou, né, na religião islâmica, que é aquela coisa em Meca, que é um bloco quadrado, assim, que as pessoas ficam dando volta e tal. E eu comentei, nossa, os caras construíram uma infraestrutura ali para dar conta de 3 milhões de pessoas, né, que vão lá fazer sua peregrinação, jogar pedra no demônio, não é? Ok, informações recentíssimas, o calor em Meca passou de 50 graus, chegou a 51,8 graus e 600 peregrinos morreram. Aproximadamente 600 peregrinos morreram de calor em Meca. Quer dizer, os caras já deviam estar acostumados com o raio do calor. Mas mesmo que você vista aquela roupa branca, todo mundo de branco, 51,8 graus, pessoas morrendo a rodo, né? Se isso não basta para, sei lá, ser um sinal, né, caso alguém queira achar que de repente, sei lá o que é a distância do Sol ou é algum outro fenômeno natural, vale lembrar que essa semana, esses dias, os Estados Unidos estão diante de uma bolha de calor que vai cobrir praticamente o país inteiro, né? 150 milhões de americanos vão ser afetados por uma onda de calor que vai durar 3, 4 dias, não é? Desses 150 milhões, que é metade da população, né? 60 milhões de americanos vão receber um alerta: pelo amor de Deus, se proteja, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. A coisa vai ficar 60 milhões de pessoas recebendo alerta de excesso de calor. E voltando para essa história de você ter que inventar novas categorias para dar conta do que está acontecendo, os meteorologistas também estão tendo que usar outras cores no mapa. Porque você fazia lá um mapa, olha, as temperaturas estão aqui, então tem amarelo, laranja, vermelho. Agora eles estão tendo que usar 2 cores a mais. Eles estão tendo que usar roxo e eventualmente rosa para aquelas regiões onde... Então, quando você vê agora um mapa, né, do como vai ser a onda de calor nos Estados Unidos, tem cores a mais, porque simplesmente a escala não estava dando conta. E aí tem uma questão muito interessante também, e eu acho que eu vou tentar resgatar essa reportagem para vocês, mostrando como que nas cidades brasileiras o calor não é distribuído de maneira, digamos, equitativa, né? O calor
castiga o calor, prejudica muito mais bairros que são bairros que têm uma renda menor. Por quê? Porque são bairros que de repente você não tem árvores nas ruas, são bairros que não são arborizados, são bairros que tem que não tem tanta grama, que a cobertura vegetal é baixa. Então você tem ilhas de calor. Quando você olha o mapa em São Paulo, né, o mapa também, meu Deus do céu, está salpicado de cores um pouco intensas para mostrar como isso realmente não é fácil. Eu digo isso até com propriedade. Nós mudamos recentemente para um bairro que é muito arborizado. É arborizado pra caramba, né? Resultado, está sempre mais fresco aqui, né? Curiosamente, está sempre mais fresco aqui. Então veja que mesmo dentro de uma cidade, a desigualdade, digamos que ela se demonstra de várias maneiras, né? Maneiras muito palpáveis. Tanto é que eu vou compartilhar com vocês aqui um artigo da The Conversation, cujo título muito sugestivo é: o planeta Terra está ficando quente demais para as pessoas sobreviverem? Um cientista explica o calor extremo. Né? Tem um outro artigo que é do Washington Post: quão quente? Uma previsão cidade por cidade da onda de calor nos Estados Unidos, e é esse mapa que tem alguns pontos em roxo. Eu posso também te dar um artigo da Wired dizendo que os bancos finalmente estão percebendo que eles têm que repensar a maneira como eles emprestam dinheiro, como eles fazem seguro, levando em conta onde a pessoa resolveu morar. Né, porque tem alguns lugares ali que não adianta mais fazer seguro, porque simplesmente, né, o banco vai perder dinheiro sempre. Então veja, isso já está começando a afetar, né, o dia a dia de todo mundo de uma maneira bastante inequívoca. E a questão é como é que a gente comunica isso. Né, como é que a gente tira as pessoas da bolha do Instagram, da bolha do TikTok, né, em que ela só está escolhendo coisa legal para ver, em que ela está evitando deliberadamente jornais e notícias, porque imagina, isso é muito estressante. Né, como é que a gente faz, e também, sei lá, como é que a gente faz para fazer um contraponto a negacionistas do clima. Tem um artigo aqui na BBC de um fazendeiro no Quênia, que é um campeão da negação da mudança climática. Eu não sei, eu realmente não tenho a menor ideia. O que a gente está tentando fazer aqui é um esforço nanico. Então, nanico, e é engraçado a gente dar a cara para bater, né, com conteúdo, porque você tem que lidar, em primeiro lugar, com os algoritmos que jogam contra, porque certamente o algoritmo prefere o Whindersson, ou ele prefere o Thiago dos Reis, ou seja lá quem for, né, que tem bilhões de views. O algoritmo certamente vai alavancar esses caras e não vai alavancar alguém que está querendo que as pessoas pensem. Né? Em segundo lugar, tem a natureza humana. A natureza humana vai tentar fechar os olhos, vai colocar aquela viseira de cavalo para não olhar para o lado e não perceber que a casa está caindo. Né? E em terceiro lugar, quem está se expondo um pouco mais ainda tem que lidar com robôs de todo tipo que estão tentando deixar a sua vida um absoluto inferno. Mas vamos falar de alguma coisa um pouco mais interessante aqui, mais positiva? Bom, fica a pergunta no ar, porque eu também não sei. Né? Eu também não sei como é que eu chamo a atenção para coisas que estão gritando, é o óbvio ululante, né? E sem que isso de alguma maneira azede o dia de vocês, sem que isso faça, sei lá, você vai trocar o radinho por algum programa de bem-estar, de yoga, ou seja lá o que for. Não sei, é um desafio para mim. Eu me sinto compelido por uma questão de ética a chamar a atenção para aquilo que de repente as pessoas não estão percebendo. Mas, pois bem, sei lá, é uma questão em aberto para mim. Eu tinha comentado com vocês, acho que na semana passada, e eu não sei se eu comentei de uma maneira clara, né, talvez eu tenha me enrolado. Eu tinha comentado com vocês sobre um tema que muito me interessa, que muito me fascina, que é a questão da complexidade, e que finalmente um grupo de cientistas ali tinha ajudado a tornar as coisas um pouco mais claras. Né? Eu tentei falar, não sei se eu consegui, então está aí um bom assunto para a gente conseguir encerrar o radinho de hoje numa perspectiva um pouco mais positiva. A questão tem até a ver com a questão do livre-arbítrio que eu comentei com vocês há algumas semanas atrás, um vídeo super bacana em que questionava se a gente tinha livre-arbítrio ou não, né? Um lado dizendo que não existe livre-arbítrio porque o mundo inteiro se explica pela física, não tem metafísica, não tem nada transcendente, não tem alma, não tem nada, então é só átomos e coisas quânticas e, o livre-arbítrio é uma ilusão. E um outro time dizendo que não, veja bem, né, eu sei que tudo é física quântica, mas existe uma coisa chamada emergência.
não é emergência, não é o seu saldo negativo, não. Quando as coisas emergem, quando as coisas, sem mais nem menos, aparece uma coisa que você não esperava. Né? Falei, então veja, naquele momento ali os caras estavam tentando argumentar que, ok, né, os átomos não sabem que você existe. Um átomo não sabe que é o René, não sabe que é o Raríssimo, não sabe nada. Um átomo é um átomo. Mas quando eles formam moléculas, aí eles começam a fazer química. Então, um átomo sozinho não tem a menor ideia do que é química, mas aí você tem moléculas, e que legal. E aí moléculas, uma hora elas, sei lá, se organizam em vida, e opa, e aí você tem, as moléculas não estão nem aí para se a coisa está viva ou está morta, tanto faz, mas aí você tem emerge um outro nível de organização, que é a organização da vida, e que aí emerge depois um outro nível de organização, que é o do organismo multicelular. Né? Antes você tinha bactérias, cada uma vivendo a sua vida, agora essas bactérias fazem parte de alguma coisa. Eu não sei se uma célula do seu fígado sabe quem você é, provavelmente não, mas aí emerge um outro nível, que é o nível da sociedade, e emerge um outro nível, que é o nível da cooperação internacional. Então vão emergindo níveis cada vez mais complexos, e isso... Né, o que a gente poderia chamar de livre-arbítrio, de decisões tomadas conscientemente por agentes, ok, tudo bem que lá embaixo é tudo física, lá embaixo é tudo, mas nesses níveis emergentes as leis são diferentes, começam a surgir outras coisas que não existiam. Né? Então o livre-arbítrio fica ali, não, de novo, sem falar em alma, sem falar em espírito, sem falar em qualquer coisa transcendente, só no nível de coisas que emergem, de organizações cada vez mais complexas, né? Quando a partir das células, dos órgãos, surge de repente indivíduos, e dos indivíduos surge uma sociedade, então de repente você consegue falar sim sobre livre-arbítrio, sobre responsabilidade, mesmo levando em conta que não existe nada transcendente, que no fundo é tudo física, tá bom? Eu não sei se eu consegui explicar isso naquele momento, mas aqui para quem quiser tentar alguém mais didático do que eu, né, a Sabine Rosenfelder, que é aquela alemã que eu estou sempre assistindo, ela fez um vídeo muito bacana sobre a mesma questão, sobretudo, não só sobre a questão do livre-arbítrio, ela nem toca nesse assunto, mas ela está comentando o mesmo paper daqueles cientistas que descobriram, estão propondo ali uma maneira de você identificar essa questão de coisas que emergem, quando que alguma coisa é nova, quando que emergiu alguma coisa diferente, porque isso era um conceito intuitivo, isso não estava formalizado, não tinha nenhum, sei lá, categorias, não tinha nenhuma escala, não tinha nada, não tinha nenhum modelo matemático para justificar. E esses caras, usando uma abordagem bastante original, né, eles vão tentar propor justamente isso, que você tem, à medida que as coisas vão se tornando mais complexas, vão surgindo níveis de complexidade que são praticamente isolados de baixo. Então, para você saber, né, como é que vão ser as eleições, né, você não adianta mensurar física quântica, não adianta você mensurar moléculas, não adianta você mensurar hormônios, não, são pessoas com seus, né, com as suas características, com seus sonhos, e todas essas coisas, personalidades, sonhos, expectativas, isso surge num patamar muito mais elevado, né, num patamar que emergiu a partir, de novo, de átomos, é tudo física quântica, não tem o que fazer, né, mas vão emergindo níveis de organização que têm suas regras próprias, que se explicam por si só. Né, para você não precisa, né, mensurar, né, para saber se a população brasileira lê jornal ou não, você não precisa fazer espectrofotometria, sei lá, só fazer um exame de física atômica, não, se pergunta para as pessoas, né, tanto faz se elas estão com problema no fígado, tanto faz se elas, né, tanto faz. Né, então essa independência, como se cada nível desses não, se explicasse por si só, você não precisa necessariamente ir lá para baixo. E a questão é como é que você identifica que essa abordagem está correta? E esse cara propõe uma metodologia, né, e ele propõe o seguinte, olha, sobretudo quando você olha para o nível anterior, né, o nível mais baixo, né, você fala do trânsito, aí o trânsito são carros, os carros são pessoas, as pessoas têm suas próprias vidas, tal. Mas para você analisar o trânsito, você não precisa saber o signo, você não precisa saber se o cara está infeliz, não, você só precisa ver, a grosso modo, quais são os principais fluxos, para onde vêm e para onde eles vão ao longo do tempo. Então, na hora que você olha para baixo, né, na escala inferior, você pode agrupar, você pode amontoar
com facilidade as pessoas todas em grupos. Se você consegue amontoar, e esse amontoamento, se o nível inferior é facilmente amontoável, não é? Então isso já é uma pista de que você consegue talvez analisar um nível mais alto sem prestar tanta atenção assim nos detalhes. Bom, em suma, eu sei que eu estou me perdendo aqui, eu sei que isso não é tão interessante assim, mas é uma segunda tentativa, né? É uma segunda fonte para você entender um pouco mais esses níveis de organização e como a complexidade funciona. E é engraçado que ela acaba fazendo uma piada, ela gostou desse termo amontoável, que é o termo que o cara usa, lumpable, né? Ele fala, é interessante, porque é uma boa maneira de você descrever homens em geral, né? Eles são amontoáveis, você pode colocar, né, em alguns guarda-chuvas aí, eles não são tão diferentes assim entre si. Pois bem, bom, piadas à parte, esse é um episódio um pouco singular, porque eu estou compartilhando com vocês uma dificuldade que não é só minha, né? Não só a dificuldade de manter alguma coisa livre dos ataques dos hackers, né? Mas a dificuldade de qualquer pessoa que queira chamar a atenção para alguma coisa que deveria, né, tá na agenda de todo mundo, na memória de todo mundo, na atenção de todo mundo, a dificuldade que é. Né? Primeiro porque as coisas estão piorando de uma maneira muito rápida e o vocabulário já tem que mudar, né? As categorias têm que mudar, né? Mas também porque as pessoas estão cada vez mais imersas no seu próprio metaverso e isso dificulta muito a capacidade que a gente, quer dizer, a esperança que a gente pode ter de que as pessoas se articulem de alguma maneira positiva. Então esse é um episódio que fica em aberto, né? É só para contar aqui que não é só um problema meu, é um problema de todo mundo que está tentando levantar essa bandeira enquanto dá tempo, se é que dá tempo. Então eu agradeço a todos aqui pela companhia, pelo apoio, inclusive material, os super raríssimos que contribuem todo mês a ajudar a pagar as contas dessas coisas que estão online, né? Hospedagem, firewalls, né, e sistemas de proteção. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.